Você tá atolado de coisa pra fazer, a cabeça cheia, sem paciência. Aí você abre o seu e-mail e lê aquele texto desaforado. A pessoa claramente está errada, mas ela escreve como se você fosse o problema. Você sente o sangue subir e antes de pensar, você responde. Atravessado, seco, grosseiro, para deixar bem claro que ninguém vai falar assim com você. Você aperta enviar e no mesmo momento você sente aquele peso. Porque no fundo, você sabe que aconteceu de novo. Você explodiu. E quando você reage assim, você não ganha respeito. Você perde. E eu sei exatamente como é isso porque eu era essa pessoa. E o dia que eu entendi que não é que eu precisava ser boazinha e engolir tudo, mas ter o controle emocional para não ser reativa, é que eu passei a ter mais autoridade e muito mais respeito. O meu nome é Andréia e neste canal eu falo muito sobre comportamento humano, comunicação e relações interpessoais que eu tenho certeza que vai te ajudar na vida e no seu ambiente de trabalho. Provavelmente você escutou essa história e quase conseguiu se enxergar como ator principal dessa narrativa que eu te contei, e eu contei com tanta riqueza de detalhes porque eu era exatamente essa pessoa, vindo uma realidade muito difícil. Então eu enxerguei nos estudos e no trabalho a forma de mudar completamente a minha realidade. E por isso eu sempre levei com muito afinco, sempre fui a pessoa que ficou até o último momento, sempre fui a pessoa que fazia muito. E com o tempo, no começo você vai chegando devagar, você vai comendo pelas beiradas, você fica quietinha, silenciosa, mas com o tempo eu fui ganhando um pouco mais de autoridade, eu fui ganhando um pouco mais de cargo, de posição, um pouco mais de liberdade, e eu comecei a perceber que eu estava sendo uma pessoa extremamente reativa. E mais pra frente, com mais tempo de trabalho, eu comecei a perceber com a chegada do WhatsApp na nossa vida, porque antes a gente se limitava ali a um e-mail, a gente se limitava a uma ligação. Então, às vezes a pessoa me ligava, eu não podia, eu não estava, mas a mensagem que chega automaticamente pra você, ela tem o poder de ferver o sangue. E com a chegada do WhatsApp, pra mim, no meu caso, uma pessoa muito reativa e explosiva, tudo piorou. Foi nitroglicerina pura. Eu lia, porque a mensagem de texto ela tem essa coisa, não é exatamente o que a pessoa quer dizer, mas a interpretação que a pessoa faz do que está lendo. Eu fazia as piores interpretações possíveis e automaticamente explodia, super reagia, era grosseira, queria deixar ali provado com quem a pessoa estava falando e que ela não ia falar de qualquer jeito. Grande problemática disso, eu fiquei extremamente rotulada como aquela pessoa super explosiva, que tinha que ter muito cuidado e muitos dedos para falar comigo, que eu era uma pessoa difícil de lidar, ótima profissional, mas uma pessoa muito difícil de lidar. Quantas foram as vezes que eu escutei isso e também por conta desse rótulo eu perdi oportunidades. E eu não falo aqui só no trabalho. Eu tenho uma grande amiga que recebeu uma mensagem e ali na correria, ela estava saindo do carro, entrando no mercado, eu sei que ela estava muito na correria, ela leu a mensagem, ela não entendeu muito bem a pontuação, sabe aquela leitura meio diagonal que a gente faz da mensagem? E interpretou completamente errado e soltou os cachorros nesse grupo, que era um grupo de amigas. Automaticamente, as pessoas começaram a esfriar com ela, entraram outras pessoas ali na turma do deixa disso, mas aos poucos ela começou a sentir que ela estava sendo excluída, que ela estava sendo deixada de lado, e quando deu por si, ninguém mais falava nesse grupo, e as pessoas estavam se encontrando em outros grupos, em outros momentos em que ela não estava, porque estava bem no meio da testa dela que ela era uma pessoa muito explosiva, muito grosseira, que não pensava para falar. E aí nesse momento você vai chegar num ponto como eu de questionar por que algumas pessoas parecem que têm maior controle emocional nestas situações, sejam em ambientes estressantes de trabalho, sejam nas relações humanas, porque parece que algumas pessoas não reagem, não super reagem a situações que às vezes nem são tão boas assim. Eu não tô falando do dia a dia, eu tô falando de pessoas que sob pressão parece ter muito mais confiança. E eu elenquei aqui algumas possíveis causas do porquê você que tá assistindo assim como eu, se considera uma pessoa explosiva, super reativa, uma pessoa às vezes até descontrolada emocionalmente.
A primeira causa que eu consigo analisar é que algumas pessoas, elas têm um pensamento muito dicotômico. É aquele pensamento preto, branco, 8 ou 80. É como se essas pessoas tivessem uma distorção cognitiva da realidade. Então elas transformam toda e qualquer situação que chega até elas como um extremo. São pessoas que não sabem diferenciar entre uma arma apontada na cabeça e um e-mail do chefe. Então, todas as situações que chegam até ela são como situações de extremo, situações de perigo, situações de pessoas que querem puxar o tapete dela, situações de pessoas que querem ganhar algum tipo de vantagem dela. Então, ela não vê nuances, ela vê preto ou vê branco. E aí, essas pessoas, elas têm esse pensamento distorcido e exagerado da realidade. Uma cobrança, um feedback que talvez não tenha saído como ela esperava, se torna numa guerra campal. Ela precisa responder à altura. Então ela vai responder com muita reatividade, com muita explosão, como se o sangue tivesse fervido e ela só visse vermelho na frente dela. Outro grande de pessoas que têm esse comportamento mais impulsivo e mais super reativo é que o nosso cérebro está o tempo inteiro agindo para nos defender. Então, todo momento que eu estou nas relações humanas, que eu estou vivendo neste mundo, o meu cérebro está tentando identificar padrões neste ambiente para simular algum possível perigo. Então, por exemplo, quando você conhece uma pessoa e diz assim, não sei porquê, mas eu não fui muito com a cara dessa pessoa. Se você olhar bem lá no fundinho, o teu cérebro está emitindo sinais porque talvez aquela pessoa tenha um padrão de comportamento parecido com alguém que já te traiu, que já te prejudicou de alguma maneira. Você não sabe explicar o quê. Pode ser o jeito do cabelo, pode ser o jeito de falar, pode ser a forma física. Você vai olhar e vai dizer, tem alguma coisa ali que não tá colando. Então a verdade é que o nosso cérebro ele tá o tempo inteiro tentando captar estes padrões. Em ambientes mais perigosos, assim eu vou dizer, como o ambiente de trabalho, o nosso cérebro ele tá trabalhando o tempo inteiro fora toda a cognição que está sendo pedida no trabalho que você está executando. É um cérebro que está super ativado, é um cérebro que está super ansioso, é um cérebro que está super estimulado porque está tendo que lidar com um monte de informações. Quando chega qualquer possível ameaça, que pode ser um e-mail do chefe, que pode ser um e-mail um tanto quanto desaforado de um cliente, também vai pedir dessa pessoa uma super reação. Quando ela vai se dar conta, ela já reagiu. Ela não consegue agir porque ela não consegue analisar. O cérebro dela tá gritando perigo, 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 perigo. Uma outra grande causa é que nós, adultos, nada mais somos do que as nossas crianças feridas lá do passado. Pessoas que nasceram em lares onde foi exigido muito perfeccionismo, em lares onde foi exigido e sobrecarregado muito essa pessoa a fazer, a ser boa, a produzir, a ser útil. São pessoas que enxergam no fazer, no lidar, no tratar como uma ferramenta, como ser aceito, como não ser abandonado, como não ser deixado. Ela quer fazer muito pelas pessoas. O que acontece? Quando ela tem uma resposta negativa, seja uma pessoa que não gostou de um comportamento seu e está dizendo, seja de alguém que está reclamando de um trabalho seu e está dizendo sobre aquilo, você leva para o pessoal. Essa criança ferida lá do nosso passado, os traumas que a gente carrega, vem com a gente na vida adulta e todas as suas maletas dizendo assim, vão te deixar, vão te abandonar, qualquer crítica é uma ameaça, qualquer crítica é um perigo e toda pessoa que está acuada, que está sentindo algum tipo de medo, ela vai reagir. Em alguns casos, super reagir. E obviamente não podemos aqui deixar de falar sobre o quanto estamos sobrecarregados, sobre o quanto durante todo o nosso dia, além de super estimulados com excesso de telas, com excesso de informação, com uma velocidade muito alta das informações, nós vivemos um mundo onde ser uma pessoa multitarefas é extremamente celebrado, é extremamente requerido. E isso eu não digo só no trabalho, eu digo nas relações. As relações hoje me cobram que eu tenho que mandar uma mensagem, que eu tenho que curtir um vídeo que a pessoa postou, que eu tenho que responder a um story, que eu tenho que estar presente, que eu tenho que estar no café, que eu também tenho que estar respondendo algo. Hoje, as pessoas com esses acessos fáceis que estão até nós, porque era difícil acessar as pessoas antigamente.
A gente tinha o quê? Carta? Telefonema, que ainda era pago, a gente tinha que pensar muito bem nas pessoas que a gente estava lidando e com quem estávamos falando. Hoje as pessoas nos acessam de uma maneira muito fácil, de uma maneira muito rápida. Parece que estamos tendo que fazer o tempo inteiro muitas coisas. É cobrado da gente que seja feito muito e o tempo inteiro. E um cérebro superestimulado e sobrecarregado, a gente não pensa, a gente reage. Nós, como seres humanos, só conseguimos agir quando a gente tem tempo para analisar, quando a gente tem tempo para absorver, quando a gente tem tempo para elaborar sobre aquela questão. Quando tudo nos é perdido e é pedido em urgência, nós só reagimos. E aí, nessa sobrecarga que estamos vivendo, nós vamos super reagir e às vezes nem se dá conta de como estamos super reativos. Meu Deus, eu estou me vendo nessa situação, como é que eu faço para deixar de ser essa pessoa descontrolada? Para deixar de perder oportunidades, para deixar de perder chances? Como eu tive um grande colega de trabalho que respondeu um e-mail extremamente atravessado porque estava sobrecarregado, não queria informar para o seu líder essa sobrecarga que ele estava tendo, teve essa resposta explosiva e ficou taxado como explosivo. E o líder disse: você perdeu vaga de coordenação porque ficou taxado como uma pessoa sem controle emocional. Então não queremos isso. Se você chegou até aqui, eu trouxe você até esse momento e te dei esse contexto para você entender que eu já fui essa pessoa e que não sou mais, mas eu digo que eu sou uma pessoa descontrolada em recuperação. Eu trouxe alguns pontos que podem te ajudar a ter mais esse controle emocional e parar de ser taxado como uma pessoa explosiva ou reativa. Não adianta eu dizer aqui para você assim: ai, não leva pro pessoal, pensa antes de você agir. Não adianta. Uma pessoa que tá com esse pensamento dicotômico, que carrega algum tipo de trauma, que vem de uma sobrecarga e de muita ansiedade, não adianta eu dizer pra você assim: eu tô triste, não fica triste. Não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que o primeiro ponto é você analisar a si mesmo e pensar: eu estou sobrecarregado? Eu sou só uma pessoa tentando trazer esses traumas com medo do abandono, de perder esse emprego, de perder essa oportunidade? Ou eu sou uma pessoa que tenho sim esse pensamento meio preto e branco, meio dicotômico? Porque dependendo de como é a sua reação, a raiz dessa sua super reatividade, é a forma como você vai abordar. Por exemplo, uma pessoa que tem esse pensamento 8 ou 80, ela vai começar a aprender isso através de terapia, através de um mindfulness, através de técnicas de estar mais presente no que está fazendo, de ter um pensamento mais cinza. É aquele pensamento com nuance, nem tanto pro preto, nem tanto pro branco. Por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental, ela é excelente para ajudar essas pessoas que têm essa visão muito extremista a começar a enxergar nuances. Uma coisa que me ajudou muito também é não responder imediatamente. Eu tinha essa coisa de ser tão produtiva, de ser tão resolutiva, de estar tão à disposição, que tudo que chegava até mim é como se chegou até mim, eu tenho que resolver na hora. Mas aí eu já tô sobrecarregada com um monte de coisa que eu estou fazendo, e aí eu tratava tudo na minha vida como urgente. O problema quando você coloca tudo na prateleira de urgências na sua vida é que você não pensa sobre. Você fica patinando, tentando resolver uma coisa e ao mesmo tempo chegando várias. Limite o acesso dessas coisas até você, principalmente no ambiente de trabalho. Você precisa tirar blocos de tempo no seu trabalho onde você não será acessado. Você dará sim uma resposta, porque a gente tem essa mania de achar que resposta é solução, que eu tenho que sair dando solução para todo mundo, e não é assim. Eu preciso sim dar respostas, mas não a solução. Você vai começar a aprender a analisar, quando começar a chegar tudo na sua mão, que primeiro você não tem que ser útil o tempo inteiro, porque pau pra toda obra é se dar conta que tem obra o tempo inteiro. Começar a transferir algumas responsabilidades, tirar notificações do seu celular, tirar um bloco de tempo no seu dia onde você vai responder a todas as demandas do dia e não estar acessível o tempo inteiro. Você precisa fazer uma gestão melhor do seu tempo. Entender sim que nem tudo é urgente. E aí cabe lembrar, você não precisa resolver na hora, mas você precisa responder, falando aqui de ambiente de trabalho e até nas relações. Fulano, eu vi a sua mensagem, eu tô só terminando um outro trabalho aqui, assim que eu puder, eu respondo e te ajudo com essa demanda. Vocês vão perceber que a pessoa vai ter dado um Google, ela vai arrumar um jeito e ela já vai ter resolvido. Outro ponto que pode te ajudar bastante é faça perguntas pedindo detalhes. Geralmente, as mensagens, tem algumas pessoas
que tem uma dificuldade na comunicação escrita, na comunicação verbal. Às vezes a pessoa não sabe se comunicar. Eu pego aquela mensagem, olho para aquela mensagem, não entendo a mensagem, faço ali a minha própria interpretação e acabo interpretando errado. Se você não tem certeza, se você achou que a pessoa foi rude, se você achou a mensagem um pouco ácida, faça perguntas. Peça detalhes. Fulano, é isso mesmo que você quis dizer? Eu recebi aqui na sua mensagem, mas não sei, ficou meio confuso. O que você quis dizer com isso aqui? Você vai ver que quando a pessoa começa a pôr pra fora e dar detalhes, nem ela sabe do que ela tá falando, ou ela vai ver que ela se expressou extremamente mal. Peça por detalhes. Terceiriza essas coisas, porque geralmente as pessoas falam assim: eu resolvi, eu já mandei a mensagem para fulano. Uma mensagem sucinta, uma mensagem que não tem nada a ver com nada, só para dizer que te mandou uma mensagem. Dá trabalho para essa pessoa. Peça detalhes. Fulano, eu não entendi, não ficou claro para mim. Faça a pessoa ela ter o trabalho de te explicar. Nesse tempo que você dá entre a explicação dela e de fato a sua resposta, você vai ver que os ânimos já estão um pouco mais controlados também. E por último, saiba separar a crítica que você recebe sobre o seu trabalho, sobre uma atitude que você fez do seu pessoal. Tudo bem, eu sei que tem aqui os líderes que levam os feedbacks para o lado pessoal e não deveriam. A gente, inclusive, vai fazer um vídeo aqui só sobre feedbacks. Mas, num mundo, talvez, um pouco mais ideal, vamos pensar que quando uma pessoa está criticando o seu trabalho, quando ela diz para você que o texto que você escreveu não ficou bom, ela não está dizendo que você não é uma boa pessoa. Ela não está dizendo que você é uma pessoa que não presta, que você é uma pessoa burra. Ela está dizendo especificamente que aquele texto não está bom. E o grande problema é que com os nossos traumas, os nossos medos de rejeição, a nossa necessidade de ser útil, a gente começa a encarar críticas ao que foi feito, a um comportamento específico, como se aquilo fosse uma crítica atravessada a nós. Quando um amigo te diz: fulano, isso aqui que você falou não está certo, não é dessa maneira que aborda, algumas pessoas tendem a dizer: você não presta, você nunca aborda. É esse pensamento dicotômico. O sempre, o nunca, toda vez, essa coisa de hiperbolizar tudo. Então tentem, nas críticas principalmente, pensar: está sendo criticado este trabalho pontual que eu tive, este comportamento que eu tive, ou está sendo feita uma crítica a mim? Porque a maioria das vezes a gente tem uma resposta extremamente emocional, achando que as críticas foram feitas diretamente a quem nós somos e não ao que nós fizemos. E dessa forma que eu fui encontrando ao longo do caminho, para que as pessoas, além de eu ter mais controle sobre as minhas ações e não sair reagindo a tudo, eu percebi que as pessoas começaram a me ouvir mais. Eu comecei a perceber que eu era mais considerada nos lugares, mais chamadas, mas principalmente a ter mais oportunidades, que eu acredito que é o que todos nós estamos esperando. Lembre-se, as pessoas gostam de se envolver com pessoas controladas. É terrível lidar com uma bomba relógio. É terrível lidar com uma pessoa que você não sabe qual vai ser a reação a cada fala que você vai ter. Então, ser uma pessoa com controle emocional, maior controle emocional, não é só bom para quem está te ouvindo, mas é muito bom para você que não sofre depois de arrependimento toda vez que você super reage. E você, tá sentindo que é muito explosiva? Tá sentindo que é essa pessoa que precisa ter mais controle? Deixa aqui embaixo falando quais são os seus desafios e quem sabe eu posso te ajudar nas respostas também. E no próximo vídeo eu vou falar uma das estratégias mais eficazes de atrair a atenção das pessoas, mas principalmente a confiança delas em você. Te espero no próximo vídeo.